que tu me escolheu, porque eu acho que eu não tenho nem palavras, né, para estar aqui, mas o Senhor ele tem chamado e eu creio que Ele tem capacitado também. Que eu não venha aqui hoje, irmãos, para estar falando nada que venha de mim, mas que eu venha falar, irmãos, única e exclusivamente palavras que venham do Senhor. Que eu venha estar aqui na frente hoje como instrumento dele, irmãos. Vamos estar abrindo aqui a Bíblia no tema da campanha, que é Daniel. Eu vou começar lendo aqui para adiantar. Vou ler do primeiro até o 8, que é o tema. No terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a situou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus da terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, da corte e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensiná-los a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Irmãos, para a gente entender aqui um pouco desse contexto, né? Aqui a gente vê o povo ali de Israel sendo levado ali cativo para a Babilônia. E logo no começo do capítulo, diz que o próprio Deus, entendam, o próprio Deus deu a vitória na mão do inimigo de Israel. O próprio Deus, irmãos, eles não precisaram nem fazer muito esforço. O Senhor pegou e entregou a vitória. Mas como isso é possível? Porque a gente vai vendo ali o histórico, né, do povo de Israel, a gente vê ali, né, que Israel alternava entre reis bons e reis ruins. Quando havia reis bons, o povo adorava, o povo fazia a vontade de Deus, mas quando tinha reis ruins, o povo ia lá e retrocedia, e ali tudo novamente começava com a idolatria. E ali o Senhor decidiu, irmãos, entregar o povo dele na mão do próprio inimigo. Para ver se dessa vez o povo aprende, né? Porque às vezes é só assim que eu e você aprendemos. Quando a gente acha que não tem mais jeito, que a gente perdeu, às vezes a gente só aprende quando a gente está na prova. Tem crente, né, que só aprende no deserto. E se o Senhor, ele colocar na bonança, ele não está nem aí para as coisas de Deus. Mas o Senhor coloca no deserto, aí ele começa. Aí é que ele dá lugar, ele vira o crente fogo puro. Tem crente que parece ter que morar, irmãos, no deserto. E se Deus ele pingar a bênção assim, pingadinho, conta a gota, pronto, já se desvia e se perde. E assim era com o povo de Israel. O povo rebelde e de dura serviço, como diz a palavra de Deus, né? E a gente vê aqui, né, também nos primeiros versículos, que eles levaram até mesmo os objetos, irmãos, da casa de Deus para a casa do rei pagão deles. Até isso, irmãos, para eles ali com aquela soberba, com aquela falsa soberania, né, eles acharam que eles tinham ganhado, né, que eles tinham vencido. E levaram até os objetos que ornamentavam o templo para a casa do rei, para a casa do Deus pagão deles.
né? E isso ali deixava ainda o inimigo ainda mais inflado, né, com a derrota. Nossa, até o que era do Deus deles agora vai pro meu Deus. Deixa achar, né? Tem gente que é assim, tem gente que já está contando com a nossa derrota. Tem gente que já ouviu falar que a gente está doente, tá encomendando o nosso caixão. É, irmão, mas é assim. Mas está repreendido em nome de Jesus. E eu acho que quando eu comecei a ler, né, esse texto, me lembrava lá no tempo de Samuel. Quando ali estava Eli, né, tá todo se achando, né, porque ele estava com a Arca da Aliança. Então ele achava que nada ia acontecer ali. Mas veio ali os filisteus e fez o quê? Pegou, levou a Arca da Aliança novamente. Assim como fizeram ali os babilônicos. Então a gente às vezes acha que Deus é como é amuleto da sorte, né? Ah, é porque eu vou pro culto, eu tô blindado. Não, irmãos, não é só botar roupa bonita e vir pro culto, não. É ter a comunhão, é obedecer, é se abster do pecado, é fazer a vontade, é renunciar. Não adianta, irmãos, querer colocar a sua Bíblia debaixo do braço, falar que sou crente e vir para a igreja e já que está blindado. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então a gente não pode ali achar que as coisas de Deus é amuleto de sorte, que é igual no mundo tem, né? Ferradura, figa. Não, as coisas de Deus não é amuleto de sorte, não. A palavra do Senhor é viva e eficaz, irmãos. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que os nobres, né, os filhos dos nobres, eles foram levados ali como cativos, né, foram levados à força. Ninguém ali foi convidado para ir passear na Babilônia, fazer estadia, fazer intercâmbio, não. O pessoal foi levado como escravo. E a gente vê aqui, né, que eles levaram, não foram qualquer um, não foi qualquer Joãozinho, Maneuzinho, eles pegaram os melhores. Até o diabo, ele também gosta de coisa boa. Eles gostam de escolher os melhores para estar ali servindo ele. Então ele pegou ali os melhores, ele pegou os filhos dos nobres, os que eram os estudiosos, os que eram ali que falavam línguas, que sabiam, que entendiam. Não era qualquer um. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele não queria botar o reino dele com qualquer coisa, ele queria ali ter uma nação forte. Então, por isso que ele pegou ali os primeiros, os pensantes, não, os estudiosos. E aqui a Bíblia relata que eles seriam preparados durante 3 anos. Durante 3 anos eles teriam que aprender a cultura babilônica, a literatura babilônica, a língua babilônica. Ou seja, poderia ali, né, esses meninos acharem que era uma oportunidade de estudo, né? Porque está ali aprendendo uma coisa nova. Mas a gente vê que a oportunidade que a gente acha que vai nos beneficiar, mas é laço para as nossas vidas, né? E eles estavam ali, né, para sendo preparados e tinham ali que comer e beber a mesma comida do rei. Mas nós ali analisando o texto, né, a gente vê que Daniel, né, que era um exemplo de jovem diferenciado, irmãos. Não era só porque ele não quis comer e beber a comida do rei, mas era porque era um jovem que tinha uma palavra que às vezes até meio escassa. Ele tinha integridade. Nós podemos analisar, irmãos, o contexto, né, do que estamos vivendo hoje. Tem faltado integridade no meio da política, tem faltado integridade nos trabalhos, tem faltado integridade até mesmo dentro das igrejas. E a gente vê aqui Daniel, um jovem íntegro. Acima de tudo, ele era íntegro. Ou seja, ele não estava ali renunciando à fé dele por qualquer coisa, não. Ele é um jovem que era ali, ó, assegurado. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Aleluia! Ele sabia quem era o Deus, irmãos. Ainda que a situação que ele olhava era desfavorável, o contexto que ele estava inserido era desfavorável, mas ele assim, ele não foi lá e não negou o nome de Cristo. Glória a Jesus. Às vezes, irmãos, a gente acaba até pegando assim, né? Negando o nome de Cristo em pequenos detalhes da nossa vida, né? Às vezes com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, né? Tem crente, né, que está no meio do ímpio, está no meio do trabalho, no meio da escola, no meio da faculdade. O povo não sabe nem que é crente. É aquele crente 007, que ninguém nem sabe que é crente, é o crente agente secreto.
Você não sabe que se botar no meio do ímpio é o mais ímpio de todos. É o que tá ali no meio das brincadeirinhas, das coisinhas ali impróprias. Ele é o que começa a se bobear. Que ninguém nem sabe, irmãos. Aí um dia, quando descobre, fica assim, ué, fulano é crente? Não é possível. Não é crente, não. Ainda os ímpios da fama assim, ué, mas crente pode isso? Crente pode falar aquilo? Crente se veste assim? Crente tem essa atitude? Porque, irmãos, uma coisa que ímpio sabe é o que crente pode ou não pode fazer. Menos os crentes. Crente parece que esquece. Parece que esquece como que se comporta. Parece que esquece como que fala. Parece que esquece. Mas os ímpios estão ali, ó, porque a Bíblia fala que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, irmãos. E nós vemos ali, irmãos, Daniel, um jovem, um menino ainda, que ele podia ali ele podia ali aproveitar a oportunidade e falar, não, já que o Deus que eu sirvo fez a gente perder e vir para cá cativo, eu vou aproveitar a oportunidade. Vou estar aqui, eu sou estudioso, eu tenho aqui eloquência, eu tenho inteligência. Vou fazer o quê? Vou usar isso a serviço do rei. Vou estar estudando mesmo, vou aqui, vou aproveitar a oportunidade. Irmãos, tem um ditado no mundo que é muito interessante, que diz que o homem é produto do meio. Mas a gente vê aqui que Daniel, ele não é produto do meio. Daniel, ele não assimila o meio. Daniel, ele influencia o meio. Daniel, ele está ali para mudar o meio que ele está, irmãos. Você vê aqui, irmãos, que Daniel, ele escolheu até mesmo quem ele ia fazer aliança. Ele escolheu aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, como diz a palavra. Ele sabia até com quem ele podia se juntar, irmãos. É como diz lá o Salmos 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, irmãos, Daniel, ele era alicerçado, irmãos, na palavra. Ele não negociava a fé dele, irmãos. E isso é muito interessante, é ter a postura que muitas vezes eu e você não temos, né? A gente vive hoje no meio, né, de cristãos, né, que vivem a normalidade, onde tudo é normal. O pecado tem virado normal, né? A gente vê hoje crente que bebe, né, que diz que o pecado é se embriagar. A gente vê hoje crente que frequenta, né, lugares onde crentes não deveriam frequentar, que estão sentados na mesa, sentados em rodinha, tendo conversas que não deveriam ter. A gente tem visto isso. E se você falar, ainda vai falar, nada a ver, nada a ver. Irmãos, eu costumo dizer que existe um demônio chamado nada a ver. Que é aquela coisa assim, imoralidade? Nada a ver, nada a ver. As irmãzinhas botar as roupinhas curtinhas? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu falar um palavrão? Nada a ver, nada a ver. Eu ir para uma festinha, para uma baladinha, eu não vou beber, só vou estar ali no meio. Nada a ver, o que tem? Irmão, nessa daí, ó, que o diabo te pega e te leva para o inferno. É nesse sinal do nada a ver. Então, irmãos, não importa o ambiente, não importa o contexto que sejamos inseridos. Nós devemos primeiramente agradar a Deus. Não importa. Se a gente olha o cenário, está desfavorável, se a gente está ali como Daniel ali cativo, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, não tem jeito, mas a nossa fé nós não devemos negar, irmãos. Glória a Deus. A gente vê aqui, irmãos, que interessante aqui no versículo 7, que eles pegaram mudaram até os nomes dos jovens, né? Por quê? Porque eles tinham, né, uma ideia de doutriná-los, né? Tipo, de ensiná-los, né, uma nova fé, ensiná-los uma nova cultura. E a gente tem visto, né, irmãos, no meio da atualidade, quantos jovens têm sido doutrinados, né? Mas não doutrinados com a nossa fé, mas doutrinados que tem o mundo lá fora, né? Eu estava lendo até um estudo que diz que quase 50% dos jovens, quando eles entram numa universidade, se desviam. Por quê? Porque eles começam a dar ouvidos o que muitos têm dito lá fora. Que Deus não existe, que Deus não faz, que é a ciência, que é isso, que Deus não criou nada, e começa a dar ouvido esse tipo de ideologia. E o que acontece? Se afasta, se desvia. Uns até deixam de acreditar em Deus. Porque começa a dar ouvidos a doutrinas que tem lá fora. Mas aí,
Quando está aqui dentro, não ouve o que o pastor fala, não ouve o que a liderança fala, não ouve o que os pais ensinam, mas começa a dar ouvido a doutrinadores lá de fora. Porque Satanás, irmãos, ele não joga para perder, não. Ele joga forte. Então ele coloca pessoas, né, que deveriam ensinar coisas boas, começam a ensinar o desvio do único caminho que nos leva para o céu. Então a gente vê aqui, ó, que não foi diferente. Eles começaram a inserir essa doutrina para o quê? Para mexer, né, com a cabeça dos jovens, para mudar, para eles aos poucos, né, serem inseridos naquela nova cultura. E se esquecerem quem era o verdadeiro Deus. Mas, irmãos, é interessante também que você só consegue vencer a ilusão e a sedução do pecado se você tiver decisões claras de quem é você e de quem é o Deus que você serve. Sabe por quê, irmãos? Glória a Jesus. Porque às vezes, né, a gente está naquele contexto, né, e a gente precisa fazer a diferença. Mas não, irmãos, a gente acaba caindo. Né? Quer ver uma coisa que eu achei interessante aqui nesse texto? É que Daniel, ele não precisou nem ir lá ver o banquete do rei. Né? Aquela mesa farta, bonita, com as mulheres comidas. Ele já falou que não queria. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos ilude e nos seduz. Então é melhor que você fale, eu nem vou, do que eu vou lá. Não, eu vou lá só para ver um pouquinho para como é que é. Não, eu vou lá só para ver como é que é, né? Só vou escutar de longe. Irmãos, não caiam nessa. Porque o pecado, ele não vem feio, ele vem em forma de banquete, assim como veio para Daniel. Então, Daniel, ele não precisou nem lá ver como era. Ele já se apartou, ele já foi esperto e fugiu. Porque se fosse outro, irmãos, que não está ligado, que não conhece a Jesus, que não conhece a Deus, que não está ligado na fé, ia lá para ver, de repente ir lá comer, né? Não, mas eu não vou beber, eu vou só comer. E tá ali, irmãozinho, pouquinho, ele começa a se inserir no meio daquela cultura, no meio daquele paganismo, no meio daquele Deus que não é o nosso Deus, que não era o Deus que ele conhecia, o Deus de Israel. Então, irmãos, às vezes é melhor que a gente nem vá até para conhecer. Fica longe, se aparta do pecado. Diga não, não dê brecha, não abre a porta para o pecado entrar na sua vida. Não deixa, tampe as brechas para o pecado. E a gente vê aqui, né, essa integridade de Daniel, né, como fez a diferença aqui, né, em todo o contexto. Porque às vezes, irmãos, seja no trabalho, seja na escola, seja no meio da nossa parentela, nós precisamos, irmãos, ser a diferença. Precisam ver, irmãos, a nossa identidade de cristão, irmãos. Porque aqui a gente vê que mudaram os nomes, mudaram a cultura, mudaram tudo na vida de Daniel, mas não mudaram a identidade de Cristo nele. Então podem tirar tudo de você, irmãos, mas não podem tirar a sua identidade de cristão. Que você, irmãos, as pessoas possam ver e falar, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Que sejamos ali, irmãos, a identidade de Cristo na terra. Então podem tirar tudo, podem te levar cativo, mas identidade, irmãos, nós não podemos perder. E a gente vê aqui que Daniel, ele não perdeu, irmãos. Ele não se vendeu. Ele foi ali diferenciado. E nós precisamos assim, irmãos, ser como eles. Né? Às vezes é difícil, porque a gente às vezes é o único, né, cristão que está no meio do povo. Né? E a gente vê que às vezes é muito difícil ser o único cristão no meio do povo. Mas não podemos fazer a diferença, irmãos. Até lá mesmo onde eu trabalho, né? A nova equipe, né? Porque como eu já contei, acho que eu já contei aqui, toda a equipe que tinha foi desligada, eu fui a única que sobrevivi. E aí tem uma nova equipe lá, onde todos são ímpios e eu sou a única cristã. E eles não são apenas ímpios, não. Eles são ímpios que são todos espíritas. Acho que só uma é católica, mas são todos espíritas, né? E aí começa de vez em quando uns assuntos, tipo assim, Jesus tem misericórdia.
E aí um deles começou a levantar, né, que é homossexual, começou a levantar a história de casamento gay. E eu tô assim, Jesus, eu vou ficar quieta, não vou falar nada, tô ali trabalhando. Aí até que chegou, e a sua opinião, Stephanie? Eu falei, oh meu Deus. Aí eu falei, Jesus, não me deixa aqui sem envergonhada, Pai. Mas o Senhor falou comigo que minha filha, eu contigo sou maioria. E ali, irmãos, eu tenho que dar minha opinião. Eu não posso deixar negar a minha fé, negar quem eu sou, fingir para agradar os homens. Eu tenho que agradar o meu Deus. E ali, né, eu dei a minha opinião, eu falei segundo a Bíblia, segundo a palavra. Falei que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, independente de tudo. Que Deus, Ele tinha planos de salvação para a vida de todos. E fui falando, e até que uma jovem, ela falou assim, até que você é a única crente que eu gosto. Falei, oh meu Deus, me ajuda, obrigada, Pai. Porque às vezes a gente vê, né, que alguns também estão muito ríspidos, né, para falar, então a gente tem que até mesmo medir as palavras, mas não negar aquilo ali, o ensinamento de Deus, né. Então, eu escolhi as palavras que ia usar, porque eu acho que a gente também fazer tratamento de choque, a gente leva ninguém pro céu, né? A gente tem que falar do amor de Deus. Não adianta falar que a pessoa vai pro inferno, que ela vai falar, tá bom, e vai continuar na mesma prática. Então, eu precisava falar ali que era o amor de Deus que salvava, que o amor de Deus é que liberta, que o amor de Deus é que cura, né? E às vezes é muito difícil, irmãos, mas eu não posso perder a minha identidade. E eu sempre lembro aqui de Daniel, que no meio daquele povo, irmãos, escolheu ser diferente, escolheu o seu diferencial. E nós precisamos, irmãos, fazer boas escolhas para nossas vidas. Escolher com quem nós vamos ali ter intimidade, escolher com quem nós vamos andar, escolher os caminhos que vamos traçar, para que sejam caminhos ali que sejam do Senhor, irmãos. E a gente vê aqui, né, irmãos, no versículo 9 e 10, e quando Daniel chega para aquele homem lá e pede para comer legumes, aí a palavra fala que aquele homem achou graça em Daniel e resolveu dar. E a gente vê aqui, irmãos, que a obediência de Daniel produziu esse milagre. Porque aqui já era um milagre, irmãos. Já eram milagres aquele homem achar graça em Daniel e deixar ele comer os legumes. Já era um milagre, já era Deus já cuidando dele, já era Deus já trabalhando. Porque por mais que a gente olhe que a situação é desfavorável e achar que Deus não estava com eles, Deus ainda assim estava. Ainda que o próprio Deus colocasse eles nesse cativeiro, mas o Senhor ele estava. Então a gente vê aqui essa providência do Senhor em fazer aquele homem achar graça naqueles jovens e dar os legumes. Ou seja, a nossa obediência, irmãos, ela produz o nosso milagre. Precisamos ser obedientes ao Senhor. Precisamos, irmãos, fazer a vontade do Pai. Ainda que o ambiente seja desfavorável, ainda que a gente olhe e pense que não tem mais jeito, nós precisamos estar ali, na torre de vigia, no meio da obediência, fazendo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Glória a Jesus. E para terminar aqui, irmãos, né, falando aqui da integridade de Daniel, a gente vê que a integridade dele, apesar de um passado de sofrimento, a gente vê Daniel íntegro, apesar de um presente de oportunidades, né? Então, às vezes a gente vê aquelas oportunidades, a gente acha que é de Deus, mas vai nos fazer mal. Então nós precisamos até saber filtrar quais são as oportunidades que são de Deus e oportunidades que são do diabo, irmão. Porque o diabo está vindo e coloca oportunidade na minha e na sua vida. Oportunidades essas que a gente acha que vai nos levar para grandes lugares, mas que só vai nos levar para o inferno. Às vezes a oportunidade é aquele emprego que você acha que você vai ganhar um salário melhor. Às vezes você acha que você vai ter ali bons frutos e não vai te desviar. Às vezes é aquela pessoa que você vai se relacionar e vai construir um casamento com ela, mas ela vai te desviar. Às vezes irmãos, aquela pessoa, aquela amizade que você acha que te dá bons conselhos, mas ela é ímpia, ela não sabe nem o que ela está falando, mas vai te desviar.
Então precisamos, irmãos, ser íntegros apesar das oportunidades da vida. Sabermos filtrar aquilo que nos leva para o céu ou que nos leva para o inferno, irmãos. E nós vemos aqui, irmãos, Daniel íntegro, apesar de um futuro de glória. Porque no decorrer do livro, nós vemos aqui Daniel, ele teve um futuro de glória apesar de tudo que ele passou. Sabemos que ele foi levado para a cova dos leões e depois foi ali como chefe do governador. Então a gente vê aqui que Daniel, ele teve um futuro de glória, mas ele soube, irmãos, ver qual eram as oportunidades que iriam ali trazer coisas boas para a vida dele. Amém? Deixa os irmãos com essa palavra. Oportunidade em nome de Jesus.